graça e a paz do Senhor, amados. Boa noite a todos. Essa noite de Natal, que a gente possa estar na presença do Senhor e possa falar nos nossos corações. Vamos abrir comigo, queridos, no livro de Gênesis, capítulo de número 1. Hoje trarei uma mensagem um pouco diferente que usualmente trazemos. E vamos falar de criação, que foi justamente no Natal que ocorreu uma das coisas mais grandiosas que a teologia e a filosofia ficam extasiadas, momentâneas, diante do que ocorreu no Natal. Porque no Natal ocorreu algo assim, inconcebível, o Criador se tornando criatura, do Deus divino se tornando um ser humano. E isso realmente é um acontecimento único, algo realmente inovador, e a gente vai ver isso aqui essa manhã. Essa mesma pregação eu fiz no ano passado, mas como tivemos problema na mesa do som, fiz questão de que teria que gravar uma segunda vez. E vamos falar isso justamente no nosso estudo aqui no Éden, que nós temos estudado aqui, foram 12 pregações dos primeiros 3 capítulos, e hoje vamos falar justamente de criação. Então, Gênesis capítulo 1, a partir do verso 1, texto vastamente conhecido, diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Agora nós vamos ler esse mesmo trecho, esse mesmo conteúdo que está replicado no outro livro da Bíblia. Para que alguém saiba aqui onde está replicado esse mesmo texto. Está lá em João capítulo 1. Então abra comigo. João capítulo 1, onde o apóstolo João vai narrar o mesmo acontecido, exatamente, usar as mesmas frases, na mesma ordem sequencial. Evangelho de João, capítulo 1, os primeiros versos. Então diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Veja que inicia do mesmo jeito de Gênesis. No princípio, Deus. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Veja que agora, no mesmo sentido de Gênesis, está sendo falado da luz. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. E agora no verso 9, então João diz por que está falando sobre essa criação. No verso 9 ele diz: estava chegando ao mundo, esse é o Natal, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Amém, queridos? Aqui. Senhor Jesus, fala conosco nessa noite, que o Senhor possa nos revelar tudo o que o Senhor fez por nós, que antecede até mesmo a nossa existência, e foi quem trouxe-nos a existência, foi o teu amor, a tua vontade. Então, revela-te a nós nessa noite, fala no nosso coração, que haja luz dentro de nós, dentro de cada um de nós, haja o brilhar da tua graça. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar, queridos. Eu vou usar aqui uma apresentação para nos orientar nessa ministração. Bom, nós vimos aqui o relato de criação, ambos idênticos, tanto no capítulo 1 de Gênesis como no capítulo 1 de João, mas João traz essa novidade, falando de Jesus. Então, ambos os relatos seguem
a mesma sequência. Primeiro fala no princípio, antes de tudo, quando não havia absolutamente nada, não havia universo, o que havia era, e aí continua Deus. Então Deus é colocado como início e criador de todas as coisas. Ambos os relatos falam exatamente na mesma sequência. Depois fala-se sobre a criação. O livro de Gênesis começa a se detalhar que Deus criou os céus e a terra. No Evangelho de João diz que sem ele nada do que foi feito se fez, tudo o que foi feito por intermédio dele. Ele quem? De quem ele está falando? Jesus. Ele diz que no princípio era o Verbo, Jesus, e ele estava com Deus, ou seja, estava ao lado do Pai, e ele era Deus. Então estava com Deus e era Deus. E depois diz que ele criou todas as coisas. E aí depois, tanto no livro de Gênesis quanto de João, diz que Deus disse, haja luz. No latim, fiat lux. Então existe a marca de carro, Fiat, né? Então é dessa palavra, haja luz, fiat lux, haja luz. E no Evangelho de João diz, havia aquele que era a vida, e essa vida era a luz dos homens. Então, e aí o Evangelho de João diz, por que ele está narrando novamente o mesmo que já havia sido ensinado em Gênesis? Por quê? Porque agora ele traz a figura de Jesus, mostrando que aquela criação em Gênesis, que nós conhecemos como um relato lindo e belo, mas estava faltando algo chave, algo essencial para entendermos aquela criação, que era a figura de Jesus Cristo, que é o Criador, ele que estava com Deus, ele que era Deus, ele que era a vida, ele que era a luz que vem a todos os homens. Então Jesus Cristo é a chave. E por que novamente, ele insiste nisso? Porque quando João vai apresentar quem seria o assunto do livro dele, do Evangelho de João, ele diz, era esse Criador, esse que é a vida, esse que tudo foi feito por intermédio dele, esse que é a luz dos homens, é esse que nos apresenta. Então o Evangelho de João diz que no Natal, aquele que veio ao mundo não era meramente um sábio, não era meramente um profeta, não era meramente um ser com dons que realizava milagres, que enxergava o coração humano, era muito mais do que isso. Quem estava vindo ao mundo, e quem João passaria o livro dele inteiro explicando e mostrando, era quem criou o universo. Então o Criador se tornou o Criador. O Deus que precedia todas as coisas, de repente, nasce e chega ao mundo. E por isso que nós lemos no verso 9, estava chegando ao mundo. Estava vindo ao mundo quem? Quem visitaria esse mundo? Quem estava entrando no nosso universo? Quem estava vindo se mostrar ao ser humano? Ele diz, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra, aquele que pronunciou as frases, tudo que veio a existir veio da palavra dele. Então aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Agora, então se o Evangelho de João está recontando nesses primeiros versos a história de Gênesis, é interessante ver que o Evangelho de João nos diz, no princípio era aquele que é a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Em outras traduções, similarmente, vai dizer, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Agora um detalhe interessante, queridos, que no original grego, apesar do termo ali colocado significar realmente palavra e verbo, o texto ali quer dizer muito mais do que isso. O que estava escrito ali, na verdade, no original grego? Está escrito, no princípio era o Logos. Então, o termo ali utilizado era, no princípio era o Logos. E eu vou entrar em detalhes daqui a pouco sobre que termo é esse. Bom,
nós vemos então Jesus sendo apresentado como Criador de todas as coisas. Lá no capítulo 17, João vai dizer, Jesus vai estar dizendo: Pai, glorifica-me junto contigo com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Jesus está se despedindo dos discípulos e diz: Pai, me glorifica com a mesma glória que eu tinha antes que tudo existisse. Então, a primeira coisa que nós vemos é que Ele é a origem de todas as coisas. Pode passar para mim, por favor. Então, o universo seria a palavra logos, que eu vou mostrar o que é mais detalhadamente. Ele é o criador de todas as coisas, isso tudo está nesse conceito de logos. Pode passar para mim. Então, isso aqui, que é uma galáxia, dentre as milhares, talvez milhões que há no universo, isso foi criado por aquele que nós celebramos no Natal. Então Jesus ele veio não como um ser humano frágil, mas ele é o criador de todas as coisas. Cada ser humano que existe, seja ateu, cético, a religião que seja, ou cristão, sincero ou não, tudo que existe, desde a menor pedaço de pedra até a maior montanha, tudo tem a sua existência derivada dele. Ele é a nossa origem. Jesus é a origem de absolutamente tudo que existe e tudo que existirá. Tudo deriva dele. É dele que nós estamos falando no Natal. Ele que trouxe tudo à existência. Na teologia nós dizemos que a criação foi ex nihilo, ou seja, foi a partir do nada. Nada havia, de repente, daquele vazio, daquele completa inexistência, Deus criou toda a beleza que nós vemos, todas as grandezas que existem, Ele trouxe a existência. Esse é Jesus, esse é o Logos, esse é o Verbo. E o texto nos diz que nele estava a vida. Então toda a vida, não apenas a criação de rochas, materiais, coisas sólidas que há, mas também a vida. Então Deus, quando Ele diz eu sou, o eu sou, o próprio Deus, quando perguntado qual o nome dele, Ele diz eu sou aquele que é, eu sou. Ou seja, eu sou o único que existe a partir de mim mesmo. Eu sou o detentor da vida. Todas as demais criaturas, todos os seres vivos ou não vivos, todos têm a existência dependente de Deus. Todos nós, querendo ou não, estamos conectados a Ele para continuar existindo. Ele é algo que é chamado de a primeira causa. Então, se tudo que existe, a gente sabe, quando existe uma consequência, antes de uma consequência tem uma causa. Antes de um efeito, tem uma causa. Você deixa algo cair, é porque alguém antes deixou aquilo cair. Então, para todo efeito, existe uma causa. E se você for retrocedendo para cada efeito e indo atrás, para trás, até chegar à primeira causa de todas as coisas, aí você chega a Deus. Ele é o motor inicial, aquele que deu a partida para todos os efeitos que viriam depois. Existe sempre aquela dúvida: será que o universo é eterno, sem a necessidade de um Criador? O universo sempre existiu, não tem essa necessidade de um Criador. Alguns apontam isso. Mas não, isso é absolutamente impossível. É realmente, logicamente impossível. Qualquer um que pode entender isso de uma forma bem fácil. Se você voltando, se o universo é eterno, se ele sempre existiu, então se passaram quantos dias desde o início do universo? Se ele é eterno. Se o universo é eterno, se passaram infinitos dias até chegar ao dia de hoje, certo? Se ele é eterno. Mas como é que você transcorre infinitos dias para chegar até aqui? Se ele é eterno. Veja que não é possível, logicamente, matematicamente, você percorrer um número infinito de dias até chegar ao dia de hoje. Então isso mostra matematicamente, isso aqui não é uma questão de fé, isso mostra matematicamente que o universo teve que ter um início, para que percorridos os dias nós chegássemos até o dia de hoje. E por isso o universo teve um início, e esse início se dá em Deus. Então Deus, Ele criou a vida. Jesus criou a vida. Lá em João capítulo 14, verso 7, Jesus diz: eu sou o caminho,
eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele, a partir dele, houve a vida. Veja, isso é importante nós sabemos que as pessoas às vezes não entendem isso. Deus não foi a fonte da vida e a partir de agora nós vivemos independentes dele. Não. Ele foi e continua sendo a fonte da vida. Passa para mim. Olha o que Hebreus capítulo 1 nos diz. Há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas ele, nestes últimos dias, falou por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, o Criador Jesus, por meio dele, se fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Olha o detalhe. Sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Então, por meio dele tudo se fez e por meio dele tudo se sustenta. Tudo continua existindo pela palavra do poder dele. Ou seja, cada ser que existe, cada planeta, cada estrela, cada planta, cada inseto, tudo que existe, existe porque ele ainda o quer assim. Basta Deus dizer não, basta Deus piscar e tudo pode deixar de existir, porque tudo depende dele. É ele que sustenta a existência de todas as coisas. Adiante. Em Atos 17 nos diz, isso é muito interessante. Veja só, não é que Deus está lá no céu, distante de nós e nós aqui fora dele. Não, olha o que diz. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, onde você vive? Nele. Aonde você se move, caminha? Nele. E aonde você existe? Nele. Então veja que o universo inteiro, cada planeta, cada galáxia está dentro dele. E é por isso que diz que Deus é onipresente. Deus não é onipresente porque ele se multiplica e sai como um ser humano que está se multiplicando e andando em todo lugar. Não, é porque tudo está dentro dele. Porque nada pode existir fora de Deus, porque seria algo independente dele. Não, todos nós, você caminha, você respira, você sonha, você imagina, você vive, tudo dentro dele. Ele preenche, ele abrange todas as coisas, por isso que ele é onipresente. Ele é onipresente porque fora dele nada há. Então, quando alguém diz, eu prefiro jogar futebol do que estar na presença de Deus. Mas espera aí, como é que você joga futebol sem estar na presença de Deus? Nele você vive, se move e existe. Você só consegue realizar qualquer coisa que você realiza porque você está dentro dele. Para você jogar futebol, você primeiro tem que existir, depende dele. Você precisa que a bola existe, depende dele. Você precisa que a lei da gravidade, a lei dos corpos exista. E tudo, absolutamente tudo, depende dele. Inclusive a sua existência atual depende dele. Então você vive nele, você existe nele. Isso nos remete a uma gratidão imensa, porque Deus não simplesmente disparou um relógio e diz, olha, a partir de agora vocês estão obrigados a seguir. Não, nós continuamos nele. Então a pessoa que diz, eu me sinto tão só, eu sinto que Deus está tão distante de mim, você nunca esteve sem Deus, nem um segundo da sua vida. Você pode fechar o seu coração para Ele, pode fechar os seus ouvidos para Ele, mas você está sempre na presença dEle. E por isso Ele sempre quer se comunicar contigo, sempre quer iluminar o seu coração, sempre quer lhe transmitir paz. E por isso que todo cristão deve se sentir seguro, porque você está na presença dEle, você está nele. Vive nele, se move nele, existe nele. Só falando isso, que isso pode mostrar que nós às vezes não temos a dimensão da grandiosidade de Deus. O universo, na verdade, é uma gota de água dentro dele e ele é imenso. Amém. Agora, quero trazer para nós o que é esse termo logos que eu mostrei atrás. Volta lá para mim, por favor. Quando nós lemos lá em João, no princípio
era o verbo, no princípio era a palavra. Na verdade, o termo utilizado ali é o logos, o termo grego. Ah, mas esse termo grego significa palavra, significa verbo. Sim, significa. Só que esse termo, veja só, João, nessa época, ele morava na cidade de Éfeso, uma das cidades mais importantes do Império Romano, uma cidade grande, uma cidade rica, uma cidade muito próspera em termos culturais. Era uma cidade onde se reuniam os grandes filósofos. E um dos termos mais importantes da filosofia grega era o termo logos. Era o assunto da época e era um assunto debatido ao longo dos séculos. Por isso eu preferi que na Bíblia não se traduzisse esse termo logos, porque você está perdendo muito, porque na verdade é um termo filosófico. João, em Éfeso, está apresentando aos gregos: olha, esse logos que vocês conceituaram, que vocês idealizaram na filosofia, é esse logos que eu lhes apresento. Agora vocês vão ver o quão chocados os gregos ficaram quando João apresentou o Jesus que veio, é o logos. Porque vocês vão ver que concepção é essa de logos agora que nós vamos ver que João está dizendo. Esse logos veio ao mundo. Vamos lá onde estamos, né? Por favor. Então veja só, de onde veio esse conceito de logos da filosofia grega? Veja, os gregos perceberam, 10 séculos antes de Jesus, que havia conhecimento, veja só, havia conhecimento, havia informação, por isso eu coloquei esse livro aí, havia informação embutida em tudo que existe. Em tudo que existe, para onde você olhar, a parede, a luz, o teto, tudo que você olhar está entupido de informação, de conhecimento. Toda a estrutura da realidade, tudo que existe, a configuração de tudo está repleto de informação. Veja só, uma pergunta simples que ajuda a esclarecer isso bem fácil. Aonde existe mais conhecimento sobre calcário? Numa biblioteca de mineralogia. Pense bem, uma biblioteca de mineralogia. Tem quantos lá? Livros lá dentro. Dezenas, centenas de livros sobre calcário. Onde existe mais informação sobre calcário? Pegando um exemplo. Nessa biblioteca de mineralogia, você pode pegar a maior do mundo. Ou no calcário. Onde tem mais informação sobre calcário? Não é fácil entender? No calcário tem mais informação sobre o calcário do que qualquer biblioteca. Porque na rocha calcário existe toda a informação necessária, toda a informação sobre calcário está lá. A gente estuda, a gente tenta descobrir, ou seja, busca estudar o que já está lá. Já descobrimos muita coisa do que está lá, mas não tudo. Talvez ainda, ao longo dos séculos, o ser humano vai descobrir muitas propriedades do calcário que ainda não sabemos. Então os gregos perceberam que existe informação em tudo que existe, e cada informação é diferente. No papel existe um determinado tipo de informação, nas plantas outro tipo de informação, nas rochas outro tipo de informação, e cada rocha tem informações completamente diferentes. Umas derretem em uma certa temperatura, outras em outras. Umas se quebram quando o frio é muito intenso, algumas rochas se quebram, outras resistem mais tempo. Algumas resistem mais à erosão da água, outras menos. Por aí vai, existe conhecimento em toda a estrutura da realidade. Esse conhecimento que existe em tudo, em todas as coisas, esse conhecimento os gregos chamavam de logos. Vamos ver, passa para mim. Nesse camarada aqui, que nós chamamos de átomo, uma partícula imensa, não é a menor, existem partículas muito menores que o átomo, né? Inclusive isso aqui são os elétrons que estão circulando, e no núcleo temos prótons e nêutrons. Então no átomo existe uma quantidade de informação absurda. Os físicos mais brilhantes do planeta, da história, continuam estudando os átomos, e cada átomo é diferente. O átomo de hidrogênio é totalmente diferente do átomo de carbono. Existe uma quantidade absurda de informação numa coisa tão pequena. Mas o conhecimento se aprofunda muito mais quando avançamos. Chegamos, por exemplo, numa molécula. Aqui estamos diante de uma molécula, provavelmente todo mundo aqui
hoje tomou essa molécula aí, está dentro de cada um de vocês hoje, vocês tomaram isso aí. É uma molécula de cafeína. Todos tomaram aqui café, ou a absoluta maioria. Então isso aqui é conhecimento. Cada uma dessas bolinhas seria um átomo. Então, um átomo, se tinha muito conhecimento, numa molécula há uma quantidade de conhecimento muito maior. E cada molécula é diferente de uma de outra. Essa molécula de cafeína promove reações em você e em mim diferentes de outra molécula, que é, por exemplo, essa molécula aqui. Essa aqui é um pouquinho maior, mas as duas têm informações completamente diferentes e trazem reações completamente diferentes no nosso organismo. Essa é uma molécula que também, essa, eu acho que certamente todos hoje, agora em vez de beber, se alimentaram dessa molécula, as mulheres com certeza, não é chocolate, mas é parecido. Essa é uma molécula de açúcar. Todos nós, hoje, comemos um pouquinho disso aqui. Quanto menos comer isso aqui, melhor. Porque açúcar, além de engordar em excesso, faz mal à saúde. Então veja o nível de conhecimento aumentando, do átomo para a molécula, e agora para isso aqui que é algo absolutamente espetacular, que é uma imagem de uma fita de DNA, que é composto por uma combinação imensa de 4 moléculas. Aqui estão as moléculas: adenosina, guanina, timina e citosina. Então, antes era um átomo, depois uma molécula que aumentou o nível de conhecimento, e agora um aglomerado imenso de moléculas em uma fita de DNA. A fita de DNA está dentro de todos nós e é uma imensa biblioteca. É uma biblioteca inteirinha dentro de cada célula sua, dizendo quem é o Douglas, qual a cor dos olhos, do cabelo, qual a altura, tudo do Douglas, e de cada um de nós existe uma fita desse tamanho, que se você esticá-la, dá mais ou menos 1,8 metros. Dentro de uma molécula dessa existe uma quantidade de informações maior do que várias enciclopédias juntas. Então veja, informação embutida em algo minúsculo dentro de você. Veja só, se nós fôssemos para Marte, pegássemos numa viagem espacial, pegássemos aqueles ônibus espaciais e pousássemos em Marte, e encontrássemos ali um livro não, uma grande enciclopédia, e abríssemos e lêssemos, olha, tem palavras aqui escritas dizendo coisa com coisa, é coerente. Há informações aqui riquíssimas nessa enciclopédia em Marte. Qual que é a conclusão que qualquer pessoa com mais de 2 neurônios chegaria? Que existe o quê? Vida em Marte, né? Se você encontrar uma enciclopédia imensa, com tantas de informação, como você acha que surgiu por acaso? Não, às vezes um asteroide bateu em outro asteroide, aí bateu com outro asteroide, bateu com outro, e aí de repente os pedaços de pedra acabaram formando aqui, de forma casual, essa enciclopédia. Alguém chegaria a essa conclusão? Não, seria uma conclusão absolutamente absurda. Absurda, completamente absurda. Agora existe esse livro imenso, livro não, uma enciclopédia imensa, dentro de cada um de nós. Deus colocou essa informação dentro de mim e de você, essa codificação. Tem um programa de computador, digamos assim, imenso dentro de vocês, com conhecimento coerente, conhecimento lógico, conhecimento decifrável, dizendo quem você é. Tudo isso é informação, tudo isso é logos. Então, dentro de uma fita de DNA existe uma quantidade de informação imensa que foi colocada ali. Se há informação, se há inteligência, então só pode ter vindo de um ser inteligente. Essa é a sequência lógica, entendimento lógico. Se você encontra, de novo, uma enciclopédia imensa em Marte, você vai ver, aqui há inteligência. Então só pode ter sido produzido por um ser inteligente. E essa prova está dentro de todos nós. Pode passar? Avançando ainda mais. Isso aqui é uma mitocôndria, ainda um ser ainda maior. Isso aqui, queridos, é basicamente uma usina de energia. É uma Itaipu. Isso aqui, esse componente que seja no
gráfico, um desenho, seja aqui uma visão de um microscópio eletrônico. É isso aqui que produz energia o dia inteiro dentro de você. Então existe dentro de cada célula sua uma pequena Itaipu. Então se você vai em Marte, encontra lá uma usina hidrelétrica com turbinas, geradores, fiação levando para baterias, tudo isso. Você chega em Marte, vê isso, a sua conclusão é: bateu um asteroide com outro e formou essa usina hidrelétrica, essa usina atômica aqui em Marte. É essa a conclusão brilhante e inteligente que a gente chega. Não, se nós falássemos isso, a pessoa seria considerada uma pessoa burra até não querer mais. Então, veja, dentro de nós existe, em cada célula sua, existe uma usina extremamente eficiente chamada mitocôndria, que produz energia, está produzindo energia nesse exato momento. Nível de conhecimento cada vez maior à medida que avançamos. Então está aí uma mitocôndria, e agora que uma célula, dentro dela há várias mitocôndrias, dentro dela há aquela fita de DNA. Então só aumentamos o nível de conhecimento. Esse conhecimento embutido em toda a estrutura da realidade, que os gregos perceberam séculos antes de Cristo, eles chamaram de logos. E aqui está o nível máximo de conhecimento, que é o ser humano. Deve ouvir uma coisa pequenininha que você logicamente conclui: meu Deus, tanta inteligência não pode ter vindo ao acaso, sim de um ser inteligente. Agora imagine isso aqui. É isso que os gregos chamavam de logos, e é por isso que eu preferi que essa palavra não fosse traduzida, porque João está dizendo: esse logos, o ser inteligente que colocou inteligência, não em um ponto ou outro do universo. Não, você, eu achei inteligência ali, então deve ter sido um ser inteligente que criou. Não, achamos uma coisa inteligente. Não, isso está em todo lugar. Está em cada rocha, em cada papel, em cada célula sua, em cada ser que existe, em toda a estrutura da realidade, a inteligência. Então, onde veio essa inteligência, senão de um ser inteligente? Esse conhecimento, essa informação que está espalhada em toda a estrutura da realidade. É o que os gregos chamavam de logos, e que João diz: esse ser inteligente eu os apresento. Esse ser que criou todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E no mundo estava chegando a verdadeira luz, que ilumina todo ser humano, e esse lhes apresenta Jesus Cristo. Amém. Imagina o choque dos gregos ao ouvirem João falando que o logos é uma pessoa. Outra questão do logos, que a gente percebe também em tudo: o universo obedece leis. Tudo que existe, toda matéria obedece leis. Há um princípio que organiza todo o universo, que também é chamado de logos, ou razão universal. O universo não é algo caótico, né? As partículas não saem andando de um lado para o outro sem qualquer orientação. Elas são orientadas por que chamamos de leis físicas. Há uma matemática imensa funcionando no mundo. O mundo inteiro é racional e ordenado. Deixa eu explicar como você percebe isso claro. Você só conhece que uma árvore é uma árvore, sabe por quê? Porque, primeiro, a árvore está ordenada. Ela está parada ali. Ela está em ordem. Porque se os átomos da árvore fossem caóticos, você não iria vê-la ali quietinha, parada, para você identificar. Você só sabe que a árvore é a árvore, primeiro, que ela está ordenada, e segundo, porque o seu cérebro está ordenado. As coisas funcionam de forma organizada. Peraí, como é que um mundo, sem nenhuma inteligência, sem nada, de repente obedecem leis racionais, é organizado, segue uma ordem para que as coisas funcionem? Tudo é harmônico. Os gregos ficavam embasbacados porque eles viam no universo harmonia. Eles viam no universo as coisas funcionando. Tudo como se tivesse sido criado uma máquina, e a máquina você põe cada coisa no seu devido lugar, e eles olhavam para o universo e viam tudo funciona. Não é algo caótico, as coisas saem andando de um lado, as coisas você não consegue entender nada. Não, tudo você entende, porque as coisas são entendíveis.
Então, o que os gregos falavam, essa razão universal, essa harmonia, esse logos, existe na árvore, existe na sua mente, logos existe em tudo. Por isso que tudo é ordenado, tudo é organizado, e tudo, como Einstein dizia, aqui são as leis da física, o universo obedece tudo isso aqui, e por isso tudo funciona, tudo está organizado, obedece leis matemáticas. E aí Einstein dizia, a coisa mais incompreensível do universo é que o universo pode ser compreendido. O universo só pode ser compreendido porque o universo é racional. Veja, algo que aparentemente aleatório, que não tem inteligência nenhuma, funciona de forma racional, de forma organizada. O universo é racional, o universo é compreensível. E mais, existe até um componente, entre aspas, profético, porque você pode prever o que vai acontecer. Por que você prevê o que vai acontecer se você chuta uma bola? Você calcula a direção, o atrito com o vento, tudo, e você sabe o que vai acontecer nos segundos que vêm. Por quê? Porque o universo é compreensível. E você pode, o universo também é previsível, porque ele obedece leis matemáticas. Então, tudo é, você vê racionalidade, vê harmonia, vê previsibilidade no universo. De onde vêm essas coisas? O logos, a organização, a racionalização existe em tudo. Tudo é logos. Tudo isso só existe de forma tão organizada e funcionando porque está dentro de Deus. Jesus é esse logos. E as pessoas ainda têm coragem de perguntar, mas onde está Deus? Eu nunca vi Deus. Meu amigo, tudo funciona em Deus. Tudo só existe, tudo só é racional, tudo só é harmônico, tudo só é organizado. Você só consegue pensar, só consegue entender porque tudo está no Logos. Tudo está entupido de Logos. Que é o que nós vamos ver agora, o Logos em nós. Vou passar, olha só. O Logos em nós é a verdade, como nós estamos falando. O Logos é conhecimento embutido em tudo, é também conhecimento que nós colocamos na mente. Além de conhecimento, você não apenas adquire conhecimento, mas você consegue trabalhar esse conhecimento daquilo que nós chamamos de pensamento. Não apenas você consegue absorver o conhecimento, trabalhar esse conhecimento para gerar mais conhecimento, você consegue comunicar esse conhecimento. Daí que a palavra Logos vem desse significado palavra também. Por quê? Porque para você adquirir um conhecimento, isso é armazenado em forma de quê? De palavras, certo? Você armazena no seu cérebro, o mar é azul. Isso é armazenado em forma de palavras. Você pensa sobre esse mar azul. Se eu falo mar azul, todo mundo consegue. Não está vendo o mar, mas você consegue imaginar o mar azul. Como é que você faz isso? Isso é palavras. Você precisa das palavras para imaginar. Então, você comunica isso através de palavras. E o quarto ponto do Logos é você consegue analisar as situações de acordo com princípios e valores, de acordo com a ética. Tudo isso é Logos. Então, se você armazena informação, se você pensa, se você coloca essa informação para fora se comunicando, e você julga e analisa as situações que acontecem, tudo isso é através da palavra, tudo isso é através de Logos. O seu bom senso, a sua sabedoria, o seu senso comum, tudo o que você faz é através de palavras. Todo juízo que você faz da realidade, tudo isso se dá por meio de palavras. Quem te deu a capacidade de entender, de nomear as coisas e de pensar e de exprimir o seu pensamento e de analisar de maneira ética os acontecimentos da vida, tudo isso veio de um ser inteligente, porque tudo isso é inteligência. Esse é o Logos que estava vindo ao mundo. E esse Logos não apenas fala da estrutura da realidade, não apenas fala a respeito de nós, aqui os quatro campos do Logos em nós, e não apenas isso, mas Jesus revela tudo isso a respeito de Deus. Então, se nós precisamos de conhecimento na vida, Jesus é o conhecimento a respeito de Deus que nós precisamos. Então, qual que é a palavra de Deus que nos ensina quem é Deus?
que nos transmite o conhecimento a respeito de Deus. A Bíblia está dizendo, a palavra de Deus é Jesus. Então, o conhecimento que nós precisamos conhecer a respeito de Deus, olhe para Jesus. Eu não sei como é que Deus é nesse aspecto, olhe para Jesus. Eu não sei como Deus... Quem é Logos, segundo a Bíblia? Quem é a palavra de Deus? É Jesus. Quer ver como Deus pensa, como Deus se comporta, como Deus age em todas as situações da vida? Por isso nós temos os evangelhos. Nós vemos Jesus, o agir de Jesus, toda a expressão de Jesus nós vemos nos evangelhos. Como é que Deus se comunica? Como é que Ele trata as pessoas? Como é que Ele fala quando questionado? Como é que Deus fala quando alguém lhe fere, quando alguém lhe ofende? Eu quero aprender com Deus a viver. Veja como Jesus se comunicava. E veja, eu quero saber o que é certo e o que é errado nessa situação. Como é que eu faço para saber? Olhe para a palavra de Deus, que é Jesus. Olhe para o Logos, porque Ele comunica também a ética e os valores de Deus. Então, quando o João está dizendo, Jesus é o Logos, ele está dizendo, Ele é o todo conhecimento que você precisa a respeito de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele estão escondidos todos os tesouros do Logos, da sabedoria e do conhecimento. Então ele comunica o conhecimento a respeito de Deus, o pensar e o agir de Deus, a comunicação de Deus, por isso que ele fala há muito tempo, Deus falou por meio dos profetas, hoje nos fala por meio do Filho, e também tudo que é certo, tudo que é errado, Jesus exprime o caráter de Deus, nos comunica o caráter de Deus. É o Evangelho, a Bíblia nos dizendo, Jesus é o Logos. Ele é o conhecimento, o pensamento, a comunicação e todos os valores de Deus você enxerga em Jesus. Ele é o referencial, Ele é o paradigma, Ele é o fundamento de toda a realidade, de toda a informação, de tudo que existe, de tudo que é certo, tudo que é correto, tudo que é bom, tudo que é sábio, tudo que é manifestação de Deus. Ele é Jesus, Ele é o Logos. Amém. Então, quando Pilatos pergunta o que é a verdade, na verdade, ele estava diante da verdade. E ele se pergunta, meu Deus, o que é a verdade? Querendo filosofar bonito, quando a pergunta deveria ser, quem é a verdade? Porque ele estava diante da verdade. Estava enxergando tudo de onde veio todas as coisas. Então está aqui, cansado. Pelo conhecimento, pensamento, expressão e ética de Deus, está cansado? Então estamos diante do Logos que criou todas as coisas, expressa em tudo e nós nele existimos, nos movemos e habitamos. Vivemos, movemos e existimos. Pode pensar? Então está aqui. Tudo o que significa Logos, que nós falamos ao longo desses minutos. Ele é o eterno, a primeira causa, a causa de tudo. Ele é a origem de todo ser vivo. É dele que vivemos, existimos e habitamos e nos movemos. A estrutura da realidade inteira está repleta de informação inteligente que vem de um ser inteligente. O universo é governado por leis, ele é racional, compreensível e previsível. Ele é conhecimento, pensamento, expressão, valores. Tudo isso ele nos deu, tudo isso nós temos inteligência, e inteligência não pode vir de algo sem inteligência. Isso é absurdo. Inteligência é produzida por um ser inteligente, que é o Logos de Deus. Então, aí no verso 9, João diz, aquele trecho que nós lemos, estava chegando ao mundo a verdadeira luz, o verdadeiro saber, o verdadeiro conhecimento. Estava chegando ao mundo o Logos, que ilumina todos os homens. Aquele que é o Logos estava no mundo. Imagina o impacto que os gregos receberam, sabendo de tudo isso. Logos estava chegando ao mundo a verdadeira luz, estava chegando ao mundo
o Logos. E no Natal nós celebramos isso. Aquele que criou todas as coisas lá em Gênesis. E agora nós vemos de uma forma mais profunda no Evangelho de João. Ele, como Jesus disse, eu desci do céu. Então aquele que criou todas as coisas, de repente fez uma visita a nós. E nos apresentou todo o conhecimento, todo o linguajar, a comunicação, todo o agir de Deus, todo o pensar de Deus, como Deus trata a vida, como trata o ser humano. Por isso, quando Jesus diz, e eu canso de dizer isso aqui, eu desci do céu, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus não está falando, vocês vão ter vida em abundância, que eu vou estralar o dedo e vai cair o emprego. Não. Eu vim para que tenham vida em abundância, porque vocês vão aprender conhecimentos que saram a mente de vocês. E vocês vão aprender a pensar de uma forma que você não vai se adoecer psicologicamente. Você vai aprender a ter vida em abundância, porque vai aprender a se relacionar, a se comunicar, a usar as suas palavras para sarar, para cuidar, para ajudar, para tratar bem o outro. E aí a sua vida vai ser harmoniosa, e aí você vai ter vida em abundância. E você vai aprender comigo a viver. Vai aprender comigo a tratar o próximo, a se tratar, como você se enxerga. Você vai aprender tudo isso, e por isso você vai ter vida e vida em abundância. Jesus, quando ele vem trazer vida e vida em abundância, ele não vem trazer algo externo a ele, ele vem trazer a ele mesmo. Aqui estou eu que sei viver. Quero ensinar vocês a viver. Amém. Amém. Ele não tinha, como diz as Escrituras, onde reclinar a sua cabeça. Não tinha finanças, não tinha riqueza. Agora vai viver uma vida mais abundante de Jesus. Então você precisa do carro do último tipo, você precisa de uma casa da praia para ser uma pessoa absolutamente feliz? É claro que Felipe Neto, um youtuber, ele diz que ele ganha 4 milhões de reais por mês. E ele diz que ele está perturbado, vazio e se tornou um escravo do lucro. Ele acorda e o dia inteiro são contratos chegando, advogados, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e ele chega no fim do dia, não aproveitou nada do que ganhou, está esgotado, de tanto trabalhar. Ele diz, a minha vida está um lixo. Todo mundo diz que não é dinheiro que preenche o ser humano. E ninguém acredita, e hoje eu estou vendo a minha vida. Minha vida está um vazio terrível. Eu não vivo, eu não tenho mais vida, eu virei um escravo do lucro. Eu acordo para ganhar dinheiro e passo o dia inteiro para ganhar dinheiro. Isso é viver na miséria. Jesus não tinha nada disso, mas ele tinha conhecimento maravilhoso, um pensar maravilhoso, um se comunicar maravilhoso. Ele era, tudo dentro dele era maravilhoso. E isso ele podia comunicar a nós. Ele nasceu, ele veio ao mundo para nos transmitir uma forma de viver diferente, uma forma de viver que transforme a sua vida. Como é que você vai transformar a sua vida? Recebendo um talão de cheques? Não, veja os ganhadores da Mega Sena. Tem alguns que perdem tudo em 2 meses e arrumaram um número imenso de inimizades. Pessoas o matam, ou ele se mata, acontece um horror. Dinheiro não sai a ninguém. Agora, você aprender a viver, e aí pode ser com ou sem dinheiro, não tem diferença. Mas se você aprender a viver com quem sabe viver, com quem criou tudo o que existe, sabe quem você é, como você pode ser feliz, isso é vida. Quer ser feliz? Aprenda com Jesus. Imite Jesus. Ore para Jesus. Pense como Ele, se comunique como Ele. E garanto que você vai ter vida e vida em abundância. 1 João capítulo 1, fechando, podem ficar de pé. O apóstolo João, agora na sua primeira carta, ele diz: a vida se manifestou. Olha que coisa linda. No Natal, o que se manifestou? Ele diz: a vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava no Pai e nos foi manifestada.
Tem coisa mais linda que isso? A vida se manifestou. Aí você vê o discernimento que os apóstolos tinham aprendido. Eles entenderam que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Toda a realidade, tudo que existe dentro dele. Tudo que há está repleto de logos, de palavras, de informação. E toda essa informação inteligente veio dele. E a forma de viver mais sábia, mais bela, mais maravilhosa, ele manifesta em nós. Que a gente possa olhar para Jesus não como um Deus distante, com quem nós vamos morar após morrer, mas como um Deus presente, em quem nós vivemos, com quem devemos nos comunicar, com quem devemos nos parecer a cada dia. Vamos orar, queridos. Senhor Jesus, tudo que nós fazemos em Ti. Cada passeio, cada vivência, cada sonho, cada experiência, nós fazemos em Ti. Porque em Ti movemos, existimos, vivemos, estamos na Tua presença constantemente, dando-nos conta disso ou não. Que a gente possa ter essa dimensão, Senhor, de estar em Ti, de que a nossa existência se deve ao Teu amor que nos trouxe a vida, que nós continuamos existindo agora nesse momento, e podemos desfrutar desse momento de paz, de harmonia, porque o Senhor nos quer aqui, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos trouxe a vida, e o Senhor nos dá a vida. Não apenas nos trouxe a vida lá atrás, mas todos os dias continua vivendo dentro de nós. Que o Senhor possa nos edificar, Senhor, nosso coração, a pensarmos cada vez mais como o Senhor, a termos essa gratidão imensa por tudo que existe, porque tudo que existe foi concebido pela Tua mente maravilhosa. Tudo que existe veio do mundo espiritual, tudo que existe veio do divino. A mais simples rocha ou a mais bela cachoeira, o barro mais simplesinho ou a praia mais maravilhosa, tudo isso foi concebido pelo Senhor. Em tudo há a inteligência que o Senhor da Tua mente colocou em tudo, para tudo funcionar. Nós bebemos a água que o Senhor criou, nós alimentamos da glicose, do açúcar e do café que o Senhor criou naquele formato bonito, que nós não entendemos, mas foi o Senhor que criou. O ser humano só usa ou reusa, nós não criamos nada. Ou se criarmos, é usando a inteligência que o Senhor nos deu, uma inteligência que veio do Senhor. Que a nossa mente seja grata pela mente que ela é, pela inteligência que nós temos, porque tudo veio de Ti, do ser inteligente que veio antes de todas as coisas que existem antes de tudo. Cada inteligência proveio do Senhor, tudo proveio de Ti. E o Criador, nessa noite nós celebramos o Criador que se fez criatura, o Logos que se fez carne, a vida se manifestou em nós, para que nós aprendêssemos a viver. Toda a informação do universo, todo o pensamento mais sábio, todos os valores mais grandiosos estão em Ti, Senhor. E que a gente aprenda como o Senhor a viver da melhor forma. Porque cada vez que vivemos diferente do Senhor, é uma vida aquém do que poderíamos viver. E cada comportamento, cada fala, cada ação que fazemos, parecida com a do Senhor, é vida em abundância que nós colhemos. E que a gente aprenda a ver o que o Senhor trouxe para nós no Natal, que foi vida em abundância. Que a gente aprenda a viver com o Senhor, que criou tudo, que sabe como tudo funciona e como tudo pode funcionar da melhor forma. Então que a gente aprenda o Senhor, e que em 2019 a gente possa ser mais parecido contigo. Porque quem pode duvidar que se vivermos parecido com o Senhor, a nossa vida vai ser muito mais abundante. Que a gente aprenda a tratar as pessoas como o Senhor tratava.
Que a gente aprenda a usar as palavras que o Senhor usava, que sarava as pessoas, que trazia paz, que trazia alegria no coração das pessoas. Que a gente aprenda a pensar só pensamentos bons, só pensamentos edificantes, só pensamentos de boa fama, pensamentos que vão nos curar, que vão nos transformar, nos dar valores, Senhor, para a gente andar nessa vida parecidos com o Senhor. Quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso. Feliz Natal a todos. Vocês podem dizer, pessoas do seu lado, Feliz Natal. Vamos dar um belo abraço, dizer Feliz Natal.